Anormalidades comuns da matéria branca cerebral em crianças com traços autistas. Estudo de imagem cerebral pode levar a uma maior compreensão das correlações da doença e melhorias no diagnóstico e tratamento. As anormalidades estruturais na matéria branca do cérebro combinam consistentemente com a gravidade dos sintomas autistas, não só em crianças com transtorno do espectro autista, mas também, em certa medida, nas pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ADHD, que também possuem traços autistas. Esta é a descoberta de um novo estudo, publicado em 6 de setembro na JAMA Psychiatry, que destaca evidências que sustentam a teoria de que mecanismos comuns e subjacentes do cérebro podem ser responsáveis por traços autistas vistos em ambos os diagnósticos. Dirigido por pesquisadores do Departamento de Psiquiatria Infantil e Adolescente na NYU Langone Health, o novo estudo focado em feixes brancos de matéria-nervo que transmitem informações entre regiões cerebrais. Os pesquisadores dizem que a ligação entre a gravidade dos sintomas e os padrões estruturais da substância branca foi mais evidente na região do cérebro, denominada corpus callosum, que liga os hemisférios cerebrais esquerdo e direito e permite a comunicação entre eles. O fato de que as correlações podem ser encontradas entre os traços do transtorno do espectro do autismo e a estrutura da substância branca em todos os diagnósticos sugere mecanismos compartilhados da doença, e a existência de biomarcadores que poderiam ser usados potencialmente para orientar o desenho de testes diagnósticos e tratamentos específicos mais específicos. É importante que os clínicos e os pais saibam sobre a possibilidade de ocorrer sintomas de co-ocorrência em uma criança com diagnóstico primário de autismo ou TDA, diz Adriana D. Martino, MD, autor principal e professor associado do Departamento de Criança e Adolescente Psiquiatria na NYU Langone Health. Este trabalho pode ajudar a orientar os clínicos nas suas decisões de tratamento e levar a uma intervenção mais abrangente e personalizada. O transtorno do espectro de autismo e o TDA são dois dos transtornos do desenvolvimento neurológico pediátrico mais comuns. Os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos calculam que aproximadamente 1 em cada 68 crianças sofre de algum grau de transtorno do espectro do autismo, enquanto a Associação Americana de Psiquiatria aproxima que cerca de 5% das crianças dos Estados Unidos têm TDA. Embora a sobreposição clínica entre transtorno do espectro do autismo e TDA seja cada vez mais reconhecida, os mecanismos cerebrais subjacentes exatos dessa sobreposição permanecem desconhecidos. Os pesquisadores deste último estudo não encontraram uma correlação significativa entre o TDA e a estrutura da substância branca. No entanto, quando eles isolaram os resultados com base na gravidade da inatenção de uma criança, um traço de TDA, eles descobriram que a desatenção estava significativamente associada a mudanças estruturais no corpo caloso. Os autores levantam a hipótese de que as anormalidades em diferentes aspectos da estrutura da substância branca podem corresponder a perfis de pacientes distintos. Como o estudo foi conduzido? Os pesquisadores analisaram imagens digitais dos cérebros de 174 crianças, 69 com diagnóstico de transtorno do espectro autista, 55 diagnosticados com TDA, e 50 crianças tipicamente em desenvolvimento. Todos receberam cuidados como pacientes ambulatoriais no Centro de Estudos Infantis, parte do Assenfeld Children's Hospital da NYU Langone.
A maioria dos participantes era do sexo masculino, refletindo a maior prevalência do distúrbio do espectro do autismo e TDA. Além das análises categóricas tradicionais, examinar e comparar grupos dentro do seu diagnóstico definido, a equipe realizou análises dimensionais, analisando dados em todos os grupos de diagnóstico. Isso proporcionou uma imagem mais completa das associações entre os sintomas do transtorno cerebral e a estrutura da substância branca. Os formulários preenchidos pelos pais que avaliaram os comportamentos e sintomas da criança foram utilizados para a análise dimensional. Estudos de imagem anteriores encontraram estrutura anormal da substância branca em crianças com transtorno do espectro autista e TDA quando comparadas com cérebros tipicamente em desenvolvimento. O estudo atual é o primeiro a avaliar simultaneamente tanto o distúrbio do espectro autista quanto o TDA na mesma amostra de forma dimensional. Os pesquisadores usaram imagens de tensor de difusão em corte transversal, um tipo de ressonância magnética que rastreia a difusão de moléculas de água no cérebro. Este processo de difusão é afetado pela densidade, diâmetro e mielinização das fibras, que refletem a integridade da substância branca, essencial para a comunicação rápida e eficiente dos pulsos nervosos. Ao comparar a severidade do indivíduo dos sintomas do transtorno do espectro do autismo, independentemente do diagnóstico, para as imagens do cérebro, os pesquisadores conseguiram ver mais claramente as relações de comportamento cerebral. Concluíram que quanto mais graves os traços autistas do indivíduo, menor a integridade da substância branca nas áreas afetadas do cérebro. Esta abordagem de diagnóstico cruzado é crucial para o nosso trabalho futuro na identificação de biomarcadores no caminho da medicina de precisão, diz o Dr. DiMartino. Os autores enfatizam que, embora tenham sido feitos progressos significativos através desta análise, são necessários mais estudos de longo prazo para confirmar se as camadas de desenvolvimento comuns entre os dois distúrbios realmente existem ou não. O Dr. DiMartino e os seus colegas do Centro de Estudos Infantis têm um subsídio de Institutos Nacionais de Saúde, NIH, R01 em curso para estudar mais profundamente os fundamentos neurobiológicos de traços autistas em crianças com TDA e transtorno do espectro autista usando cérebro avançado técnicas de imagem.